muitas vezes você acha que o número da balança é a única forma de você provar para você próprio, né? Ou para os outros também, que a sua alimentação mais cuidada, que a sua atividade física está surtindo efeito e você está ficando mais saudável. Mas às vezes não é verdade. Às vezes você fica uma semana, depois da outra semana, na sopa, na salada e não emagrece tanto como você gostaria. Aí você acha que todo o sacrifício foi por água abaixo, chuta o pau da barraca e vai comer tudo errado. Não pode, espera. Quem nunca se sentiu assim, né? O cocô do cavalo do bandido depois de uma semana inteira de empenho para emagrecer e não conseguiu emagrecer. Porque às vezes você pode não emagrecer naquela semana, mas se você continuar empenhado com uma alimentação cuidada, atividade física e tudo isso, você na próxima semana ou na outra semana consegue, né, recolher os frutos do seu esforço. Não é um sacrifício em vão. É por isso que hoje eu vou te ensinar o esquema do jejum para você parar de olhar só na balança os resultados do seu esforço e conseguir ver, assim, no seu corpo, metabolicamente, os benefícios de você ter uma alimentação mais cuidada. Por isso você vai incrementar aí o jejum intermitente. E aí sim, você vai diminuir a resistência à insulina, vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir o colesterol, regular triglicerídeo e também emagrecer. Legal, né? Porque o jejum não vai te ajudar só a emagrecer, mas vai te ajudar a fazer com que seu metabolismo melhore e você seja uma pessoa assim, tipo, muito mais saudável. Não adianta você querer emagrecer fazendo jejum e comer tudo que tiver pela frente para compensar as horas em que você passou sem comer. Aí você engorda ao invés de emagrecer. E é por isso que eu tô aqui. Para te ensinar direitinho como é que você vai fazer o jejum intermitente para você emagrecer e ser uma pessoa mais saudável. E não fica com medo de passar fome, porque eu vou te dizer direitinho o que você vai comer antes de começar o jejum, porque é um truque para você não ficar com fome durante o jejum. O que você pode comer durante o jejum para não quebrar o jejum e o que você vai comer assim que acabar o jejum. E já vai dando um like nesse vídeo que eu sei que você vai fazer jejum comigo e que a gente vai ficar no mesmo time. Então eu vou te ensinar o que você vai comer antes, durante e depois do jejum para você emagrecer de fato e manter o seu peso sob controle. Mas atenção, grávidas, mulheres que amamentam, crianças pequenas, quem mais que não pode? Pessoas que têm um peso muito baixo ou pressão baixa podem não se sentir bem fazendo jejum de muitas horas, atenção. E se você é atleta, atenção que você pode fazer, ok? Mas durante o período em que você come, você tem que ficar atento ao número de calorias que você ingere para você poder criar massa e tal, ficar grandão. Então, eu aconselho você a começar o seu jejum uma vez por semana e no máximo 16 horas. Começa com 12, se você se sentir seguro, vai às 13 horas, às 14 horas, até às 16 horas. Acredita, a maior parte do jejum você vai passar dormindo, entendeu? Então diminui a pressão, você não vai ficar com fome 16 horas. Aliás, você não vai ficar com fome nunca se você seguir os meus conselhos. Então é o seguinte, durante as primeiras 4 horas, quando você faz o jejum, depois de você comer a última refeição, você consome essa energia dessa refeição que você fez, a proteína, o carboidrato da refeição. Então deve demorar 3, 4 horas até acabar isso tudo. Depois, você vai recorrer à sua reserva de energia. Ainda é a glicose a principal fonte de energia. Para você não ter fome nessas primeiras 4 horas, você vai fazer uma refeição low carb, ok? Nada de se despedir da comida, a comida vai estar lá, entendeu? Vai ser um salmãozinho, um franguinho, um petinho de frango grelhado, uma quinoa, ou então uma salada crua, ou então... Manda aí, uma sopa de alho francês, um negócio assim leve, porque agora você vai fazer o jejum e seu corpo vai entrar num processo de renovação celular, que é a fase entre as 4 e as 16 horas de jejum, que é quando o seu corpo começa a recorrer à sua própria reserva de energia. A glicose ainda é a principal fonte de energia, mas você começa a fazer uma coisa chamada autofagia, que é a parte brilhante do jejum, que é quando o seu corpo utiliza células que não estão tão legais, células mais envelhecidas, com proteínas envelhecidas, que estão assim, não funcionando tão bem, e essas células são utilizadas como fonte de energia. E é uma renovação celular incrível, que faz com que o seu corpo consiga melhorar o metabolismo. É por isso que o colesterol melhora, a pressão melhora, que todo o seu metabolismo funciona melhor. E você estimula o teu corpo, inclusive, a produzir células de defesa imunológicas mais eficientes. Não é incrível a partir do jejum? E a partir das 16 horas você vai começar a recorrer à gordura armazenada. Mas metabolicamente, até as 16 horas você é uma pessoa nova, entendeu? Daí a vantagem de fazer 16 horas de jejum. E aí que entra o truque. Se programar para quando o jejum acabar, faz toda a diferença para você conseguir potenciar todo
o esforço que você fez e nesse período em que você ficou em inanição, sem comer, né? Inanição mais ou menos, porque você pode comer o quê? Você pode tomar um café, você pode tomar um chá, você pode, sem açúcar tudo, né? Obviamente, você pode pôr uma gordurinha no seu café, imagina que você tá assim, sem energia e você quer precisa passar a noite estudando, pode fazer jejum e estudar? Pode, bota ali uma colherzinha de óleo de coco no seu café. E continua em jejum, você não quebra o seu jejum. Uma água com limão não quebra o seu jejum. Esquece açúcar, né? E não pode, na sua lista de coisas a poder comer na sua vida, sempre, mas principalmente no jejum, nada de adoçante, nem nada artificial, nada de açúcar e nada de produtos industrializados, porque o lance é esse, né? É se melhorar, você tá querendo se melhorar. Não é só o momento em que você não deixa, que você não tá comendo, é todo o processo, né, de evolução da sua alimentação. O jejum é só um ponto para te ajudar a evoluir, entendeu? Mas não esquece, se programar é a chave para o seu jejum funcionar. Porque não pode pensar no que vai comer quando acabar o jejum. Ih, o que eu vou comer, né? Porque aí você vai pegar um pedaço de pão, ou que vai fazer o quê? Um pico de glicemia, você vai morrendo de fome. E aí essa vontade de comer muito depois do jejum estraga um pouco o resultado da evolução metabólica que você pretende. Você tem que encarar o jejum intermitente como uma forma de se melhorar, de melhorar a forma como você olha para a comida todo o tempo, não só depois que o jejum acaba ou antes do jejum começar. E aí depois de passar 12, 13, 14, 16 horas em jejum, vem um momento mais importante do seu jejum e que você tá de parabéns desde já. Muitos parabéns, é a hora de quebrar o seu jejum. Vamos lá? Para quebrar o jejum, o ideal é que você faça uma refeição, a primeira refeição com baixo índice glicêmico. Então você vai pôr ou um cogumelo, ou uma abobrinha, uma batata doce, a própria quinoa. Aí depois você põe uma proteína de boa qualidade, que pode ser uma sardinha enlatada, até um atum enlatado, mais um peitinho de frango, um bife, o que você quiser. E essa refeição pode ser pobre em gordura. Entendeu? O que eu normalmente faço para quebrar o meu jejum é uma sopa de osso, um caldinho de osso. Então é assim, você coloca 3 ou 4 quilos de osso de um açougue que você confia, de preferência com osso com tutano, aquele que tem o recheio, né? Aí você pede pro açougueiro, eu quero um osso com tutano, e ele te vende o osso com tutano. Aquele mesmo que você poderia dar pro seu cachorrinho, dessa vez é você que vai pôr na sua panela. Aí você vai pôr uma cebola, um alho francês, uma cenoura, só para dar ali uma aromatizada naquilo, e 2 colheres de sopa de vinagre. Põe numa panela com muita água, cobre aquilo tudo e deixa no fogo baixinho 3, 4, 5, 6 horas. À vontadinha ali. Depois, no final disso, você vai coar e vai sair um caldinho. Eu, às vezes, coloco, sabe o quê? 2 patinhas de galinha para aumentar ali o colágeno, né? Nunca é demais. Aí, o que acontece? Você vai pegar esse caldinho e põe no congelador em frasquinhos diferentes toda semana. Depois que você faz o seu jejum, você pode descongelar esse caldinho. Só essa aguinha cheia de nutrientes que você vai dar aquela sinalizada pro seu corpo de que, olha, o jejum acabou, agora a gente vai começar a comer. E embora não exista, assim, um tipo de alimentação específico para fazer depois do jejum, eu aconselho uma alimentação, assim, mais low carb. Uma refeição legal é, por exemplo, um peitinho de frango, uma quinoa e um tomatinho assado. Ou então, um salmãozinho ao vapor, um espinafre ao alho e óleo e uma batatinha doce assada. Ou mais simples ainda, uma omelete de cogumelos. Entendeu? São refeições muito simples. Mas eu vou te contar agora uma lista de vegetais, de ingredientes low carb que vão te ajudar a incrementar aí as suas refeições pós-jejum e fazer a sua vida ficar assim mais colorida, mais saudável, mais nutritiva. Então são vegetais, são alimentos à vontade, assim, tipo, liberados para você comer depois do seu jejum. O brócolis, cogumelo, o espinafre, a alcachofra, o tomate, o nabo, o repolho, brócolis já falei, né? A couve-flor, a couve de Bruxelas, a alcachofra, falei alcachofra? A abobrinha, a chicória. São todos alimentos com baixo índice glicêmico que você pode usar à vontade, mas lembra que tudo tem uma relação com variedade, saúde e quantidade, não é não? Faz aí um espinafre ao alho e óleo, mas não precisa ser o maço de espinafre inteiro, entendeu? Mas come bem. E aí mora outro grande truque para você fazer o seu jejum ser ainda melhor. Esses vegetais têm uma grande quantidade de fibras solúveis que fazem o teu intestino funcionar melhor e liberam toxinas através das fezes. Não é incrível? Aí você acrescenta a esses vegetais uma boa fonte de proteína
e uma boa fonte de gordura também. E tá aí uma refeição maravilhosa para você terminar o seu jejum. A maçã, a pera, o morango, os mirtilos, a framboesa são boas opções de fruta para você comer depois do jejum, para quebrar o seu jejum. Porque quanto menos doce as frutas forem, menos frutose ela tem. É um açúcar natural, sim, é verdade, mas é açúcar e estimula a insulina a produzir também e você não quer pico de glicemia nem de frutose. Detalhe, mastigar bem os alimentos é outra forma de fazer com que todo o resto do sistema digestivo tenha menos trabalho em tirar as coisas, o ouro, o valor das partículas de alimento, entendeu? Por isso, meu amigo, trabalhinho aí, ó, no dentinho, um trabalho intenso aí no começo da digestão. E depois tem outra coisa. Como seu estômago é elástico, o fato de você ficar assim algum tempo sem comer vai fazer com que o seu estômago meio que reajuste o tamanho. Então aproveita esse momento para comer exatamente apenas o que cabe lá dentro. Não precisa comer a mesma quantidade que antes. Vai ajustando ali a quantidade de comida, o seu novo eu, né? A sua nova capacidade gástrica. E vai comendo cada vez menos. Aproveita. E come melhor e come menos. Acho que é o futuro, sabia? A pessoa que vai viver mais é aquela pessoa que come menos. Comer menos tem a ver com oxidar menos, desgastar menos o corpo, é o que eu acho. Então, qual é o segredo da vida, Tati? Se alguém me perguntar, é comer menos, o que for. E aí você come pouco. O que faz mal, você come pouco, faz menos mal. E o que faz bem? Vai fazer bem mesmo você comendo pouco. Pegou? Mas se você acha que jejum intermitente serve só para emagrecer, senta aí, meu amigo, que eu vou te explicar o que você consegue assim, de benefício para a sua saúde, além de conseguir mandar embora gordura que não presta para nada, que está ali sobrando. Porque, na verdade, o jejum intermitente nem foi desenhado para você emagrecer. Ele não foi desenvolvido para emagrecer. Na verdade, o emagrecimento é uma consequência da melhoria do metabolismo e da prevenção de problemas crônicos e degenerativos, como diabetes, por exemplo, ou o fígado gordo, por exemplo, né? Então, você consegue, com o jejum, diminuir o colesterol, regular a pressão arterial, diminuir o triglicerídeo, diminuir resistência à insulina, e tudo isso se consegue quando você emagrece. Por isso o jejum está envolvido com o emagrecimento, mas ele tem um benefício muito mais amplo do que só te ajudar a emagrecer, entendeu? Por isso vai fundo no jejum intermitente, que eu acho que é por aí teu caminho. Sabendo certamente que você vai queimar a gordura do seu corpo e vai emagrecer, foca nos outros benefícios para a sua saúde do jejum e tira o olho da balança, assim, olha só de vez em quando, né? Vai te ajudar a guiar, mas pensa nos benefícios para o teu corpo, né? O resto, os outros, o rejuvenescimento de dentro para fora, entendeu?